Boa noite, meu irmão. Viemos aqui trazer, mais uma palavra sobre batalha espiritual. Hoje nós vamos falar como vencê-las no nome de Jesus. Amém? Meu nome é pastor Alexandre Davi, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular Zona Sul, aqui da cidade Juiz de Fora, do bairro Santa Luzia, no nome de Jesus. Amém? Então, como vencê-las? Soberano e eterno Deus. Em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor dirija, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, dirija nossas vidas e repreenda todo o mal. Repreenda, meu Deus, todos os obstáculos. Repreenda, meu Deus e meu Pai, todo porvir, toda luta, toda dificuldade. E nos cubra com Teu sangue e nos dê a Tua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então é um prazer, meu irmão, minha irmã, você que vai assistir esse vídeo. Nós estamos falando sobre batalha espiritual, e batalha espiritual é coisa séria. Então nós estamos falando assim de várias as formas. Então começamos a falar, conhecer o inimigo, certas lógicas que o inimigo trabalha, e vamos falar aqui hoje como vencer a batalha espiritual. Então a primeira coisa que precisamos entender para vencer a guerra espiritual no mundo espiritual, não podemos utilizar armas humanas. Amém? Vamos ler lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2, em nome de Jesus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hordas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, uma coisa que precisamos entender, meu irmão, para vencermos a batalha espiritual no mundo espiritual, nós não podemos utilizar as armas humanas. O que eu quero dizer? Por exemplo, dentro do teu trabalho, você está sofrendo uma perseguição. Dentro da empresa onde você trabalha, dentro do seu serviço, aonde você estuda, dentro da tua casa, às vezes com seu cônjuge, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Então, muitas das vezes a pessoa é afrontada. Você não é crente. Você não dá testemunho. Muitas das vezes a pessoa vai estar lutando contra ti, vai estar levantando contra ti. Não vou na igreja porque você é assim, porque você é assado. E às vezes tem pessoas da nossa família que falam assim, você não pode falar isso. E as pessoas às vezes chegam perto de nós, e uma coisa que às vezes você falou com ela, e aquela pessoa sente magoada com você. Então aquilo é uma batalha espiritual, não da tua parte, mas você está sofrendo um ataque espiritual. Às vezes um filho chega perto de você, algo que você diz ele no momento de calor, vamos colocar de nervosismo. Às vezes você não vigiou, falou uma palavra para ele. Poxa, meu filho, você é um burro, por exemplo, tá, meu irmão? Eu tô falando aqui justificando o que você falou, não. Tem que arrepender e pedir perdão ao seu filho, se você falou isso. Mas, por exemplo, se você falou uma palavra dessa, você falou algo com seu filho sim, e de repente aquilo dali, o inimigo começou a botar na cabeça dele, para que ele venha sempre te lembrar de algo que fez e que tem uma diferença com você por causa disso. Isso é uma batalha espiritual. Você sabe por quê, meu irmão? Às vezes na rua os colegas chamam de muita coisa. Às vezes as pessoas que lá da rua, às vezes o ofende. Às vezes a pessoa lá da rua coloca um apelido nele, e às vezes ele não sente o efeito daquele apelido, mas algo que você falou para ele uma vez, falta de vigilância sua, ele tomou aquilo para si. Aquilo é a batalha espiritual. Então nós temos que entender que a batalha espiritual é todo tempo. Então nós não vamos, a batalha espiritual, nós não usamos armas humanas. Nós não precisamos usar, nós não temos que usar violência, usar palavras para tentar colocar a pessoa no lugar dela.
Aquilo que está levantando contra mim, contra você, contra a tua família, contra os seus filhos, aquilo é batalha espiritual. Então nós devemos buscar no Senhor, como diz a palavra, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados. Contra principados. Principados, meu irmão. Aqui já fala um príncipe. Principado é o que tem um domínio sobre a nação. Por exemplo, sobre o Brasil tem um principado, aonde está trazendo a corrupção. Você sabia disso? A corrupção. Você pode ver que ninguém assusta mais com a corrupção. Ninguém assusta mais com o pecado do sexo. O pessoal acha normal as meninas perderem a virgindade cedo, os filhos, os homens cometer atos sexuais cedo. Então você vai ver que isso aí é um principado, está sobre o Brasil. Isso entrou na mente da pessoa através da mídia, lançando e contaminando as famílias. Então isso é uma batalha espiritual. No nosso governo você vai ver que é uma batalha espiritual. E você vai ver que não só o governo, Deus das pequenas coisas, se você está na fila de mercado, se você der bobeira, alguém passa na tua frente, é uma corrupção. Pessoas tentando tirar um direito que é seu. Amém? Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra a potestade. Potestade, aonde domina um certo lugar. Príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Então você vai ver que a todo tempo a palavra está falando assim para a gente vigiar, para a gente não lutar contra a carne. Às vezes que a pessoa te aborrece, está atrás do seu serviço, falando mal do seu serviço, falando mal de você. Se você coloca a roupa, a nossa roupa é feia, é ridícula, esse corte de cabelo que você fez é horroroso, a sua casa está caindo nos pedaços. E a pessoa vem falando ali, fulano, o seu filho é isso, o seu filho é aquilo, o seu marido é isso e aquilo, sempre diminuindo, sempre com a palavra pejorativa, sempre com a palavra de maldição. No fundo daquilo dali, você vai ver que é Satanás. A pessoa te fala assim, aí, ô perigoso, aqui na nossa região, geralmente fala assim. O cara talvez outrora era namorador, teve uma vida pecaminosa, e o inimigo quer reconhecê-lo assim. Isso é uma batalha espiritual. Então, a nossa batalha espiritual, nós não podemos vencer com nossa própria força. Você não pode chegar, agredir, bater naquela pessoa, levantar, porque você está se cedendo naquela batalha espiritual. Você tem que saber que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado, potestade e o horto espiritual da maldade que age nos lugares celestiais. Amém? Lá em segunda carta aos Coríntios, vamos ver o que fala também, meu irmão? Eu deixei marcadinho aqui, que às vezes a gente se perde, não é verdade? A gente quer falar uma coisa aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Vou repetir. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Glória a Deus. As armas da nossa milícia. Eu quero dizer para você, as nossas armas, elas estão no Senhor. O teu socorro está no Senhor. Salmo 121 fala assim, o salmista aqui que diz, elevo os meus olhos para os montes, mas de onde virá o meu socorro? Então certamente ali Davi estava naquele vale, na peleja. E ele olha para os montes e fala assim, elevo os meus olhos para os montes, mas de onde virá o meu socorro? Certamente o socorro não vinha dos montes. E ele lembrou. Ele olhou certamente para os montes, ele vinha descendo filisteus e filisteus contra ele. E ele, no calor daquela peleja, ele falou assim, elevo meus olhos para os montes, mas de onde virá meu socorro? Ele lembrou. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O que eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo aí, o teu socorro não vai vir da tua força, não vai vir do seu músculo, nem da sua habilidade racional.
física. Não, ela vai vir do Senhor. Nós temos que aprender novamente, meu irmão, lembrar que nós temos que buscar o Senhor em oração, pedir forças ao Senhor, pedir ao Senhor que intervenha por nós, porque a partir do momento que nós abrimos, levantamos os nossos braços, o Senhor se recolhe. Ele sabe que nós vamos. Então, porque nós estamos confiando em nós, mas a partir do momento que nós voltamos, recuamos e cruzamos nosso braço, o Senhor manifesta, porque o Senhor nunca se manifesta onde nós somos fortes, mas o Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Então, a primeira coisa que nós devemos saber para vencer a batalha espiritual, nós temos que entender que não vamos usar as nossas forças, não vamos usar armas humanas, mas sim espirituais. Não vamos usar a capacidade humana, mas sim no Senhor. Aleluia! E sabemos também que há níveis de batalha espiritual. Amém? Há níveis. Existe aí de mais de 5 níveis de batalha espiritual sendo travadas. O primeiro nível, né? É um nível pessoal. Lá em 2 Pedro 5,8 fala sobre esse nível. É um nível pessoal. É um nível individual com cada um de nós. Você tem sua batalha espiritual, você tem a sua dificuldade de buscar o Senhor diária e cotidiana. Amém? Então isso aí você tem que entender. Nós temos uma dificuldade. A Bíblia fala assim que o inimigo, ele não quer deixar o quê? A gente buscar o Senhor a momento nenhum. Aquele momento que nós dedicamos ao nós temos que ter um momento a dedicar ao Senhor em oração e perseverança. Temos que ter um tempo de tirar o jejum, de tirar nossas orações, de pedir o Senhor para a nossa vida, para a nossa família. E muitas das vezes o cansaço, muitas das vezes o mundo, a turbulência desse mundo não nos deixa. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai te capacitar e você vai vencer esse nível de batalha espiritual hoje no nome de Jesus. O segundo nível de batalha celestial, espiritual, é um nível coletivo. Porque Satanás sabe que o homem é um ser que vive em comunidade. Então você vai ver que ele trava batalha espiritual na igreja e na família. Você vai ver que na família, de repente, levanta o esposo contra a esposa, de repente levanta o filho, como já dissemos aqui. Na igreja você vai ver que a pessoa, ela entra na igreja, sente que todo mundo está reparando. Nossa, na igreja evangélica, geralmente o diabo, o inimigo, ele quer destruir a face da igreja evangélica. Então ele fala assim, não, se na igreja evangélica todo mundo repara o jeito que você está vestindo, não presta atenção no culto, não presta atenção na palavra, isso é mentira do diabo. O sangue de Jesus tem poder, o Senhor nos leva aí para lavar nossas feridas, lavar nossas vestes no sangue de Jesus Cristo. Quem está colocando na sua cabeça é o diabo. Amém? Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui, meu irmão, e já vou vir com a outra parte em nome de Jesus, para que o vídeo não seja muito longo no nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a tua vida no nome de Jesus Cristo. Compartilhe. Passa esse vídeo em nome de Jesus.